one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until, well, let's just say your hour has come again. Fala sobre Half-Life. E aqui a gente trabalha com a verdade, né? Eu nunca tinha jogado Half-Life. Eu nunca nem tinha ouvido falar direito. Mas eu sabia que o jogo carregava um peso enorme na indústria dos games. E foi aí que eu entendi. Half-Life não é só um jogo. Ele é um divisor de águas. Tem a indústria dos games antes e depois de Half-Life. E mesmo com a Valve deixando o jogo no limbo durante alguns anos, os fãs eles nunca esqueceram. Inclusive, rola rumores que o Half-Life 3 pode estar em desenvolvimento e que pode sair a qualquer momento. Mas vamos do começo. Vamos conhecer um pouquinho das evoluções técnicas do Half-Life. Antes da gente continuar com o maravilhoso Half-Life, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você conhecer a Very Hard Games? A Very Hard Games é muito diferente de qualquer loja que você já viu de videogames, gift cards e Xbox Game Pass. Completa e com atendimento humanizado pra te ajudar. Ficou em dúvida entre as modalidades de Game Pass no site? Só entrar em contato com eles que eles conseguem esclarecer todas as suas dúvidas. E claro, eles entendem o perfil de cada cliente e conseguem te oferecer o melhor produto. Vocês já estão conhecendo um pouquinho mais a Very Hard Games aqui no canal, então vocês já sabem que eles trabalham com Steam, Xbox, Nintendo. Caso você não encontrar o que você procura, pode falar com eles que eles estão 100% abertos. Testa aqui e volta pra me falar a experiência. Dá uma olhada na loja Very Hard Games, que o link tá aqui na descrição. Agora, bora pro vídeo. O desenvolvimento de Half-Life começou em 1996, quando dois ex-funcionários da Microsoft, Gabe Newell e Mike Harrington, fundaram a Valve. A ideia deles era simples: criar um FPS que fugisse da fórmula de Quake e Doom. Para isso, eles montaram um time experiente com pessoas que já tinham trabalhado na 3D Realms e na Shiny Entertainment. Inclusive, a Shiny, ela tem a Earthbound Engine, que é um dos jogos da minha infância. Compraram então uma licença da engine de Quake, da ID Software, eles conseguiram trabalhar em cima dela. Isso era algo bem normal deles fazerem antigamente, de empresas não terem a sua própria engine, porque custa muito dinheiro, era um estúdio totalmente novo, então ia levar muito tempo para eles fazerem a própria engine e seria menos trabalhoso se eles só pegassem para refinar. Mas eles deixaram um resultado tão diferente que meio que criou uma própria engine deles, sendo essa Gold Source. Essa engine que também não serviu só para Half-Life, eles usaram em outros jogos no futuro da Valve. Só que nem tudo era flores. Por mais que as coisas pareciam que tinham um futuro próspero, tiveram algumas coisas. Como era um estúdio novo com um projeto muito ambicioso, o jogo acabou sendo subestimado por muitos na indústria. A previsão inicial de lançamento era para o fim de 1997, mas a equipe pediu mais tempo. Eles sabiam que dava para refinar melhor o jogo. Como eles eram dois caras da Microsoft, eles conseguiram alguns contatos aqui e ali, tanto dentro da ID Software quanto na sua publicadora. Então, por isso que eles conseguiram acesso à ID Software. Mas os caras ali também não estavam 100% achando que esse projeto poderia dar certo. E eles conseguiram uma publicadora também, sendo essa a Sierra, que queria um jogo de FPS no seu portfólio na época, e calhou ali deles também quererem entregar o jogo pra Sierra. Então, unindo o útil ao agradável. E no fim das contas, a Sierra topou esperar, eles tinham um bom relacionamento com as pessoas lá de dentro, eles justificavam tudo o que eles estavam fazendo. Em um artigo de 2003 da revista Edge, Gabe Newell revelou que, diante das dificuldades com o design de níveis, a equipe criou um único estágio, reunindo todas as armas, inimigos e eventos planejados até então. Física, tudo no desespero para ver se saía alguma ideia. Esse nível serviu de inspiração para seguir em frente com o que um jogo deveria ser. A partir disso, o estúdio reformulou toda a IA e os níveis do jogo no ano anterior ao lançamento. Eles apareceram em duas E3 seguidas da outra. Inclusive, eles foram destaque na E3 de 1998, ganhando o prêmio de melhor jogo. Tanto Sierra quanto a própria Valve investiram num marketing até que foi bem inteligente, ou funcionou de uma forma bem dominó, deu muito certo. Eles tinham a demo do jogo chamado Half-Life Day One, e ela foi vazada. E isso, em vez de ser ruim, foi ótimo, porque deixou as pessoas muito mais empolgadas pelo jogo. E as pessoas não aguentavam mais esperar esse jogo. E sim, esse jogo saiu para PC, eu ainda não comentei sobre isso, mas a Valve é também a criadora da Steam. Mas ainda não foi aqui que a Steam nasceu. Vamos seguindo. Em 19 de novembro de 1998, o mundo conheceria Half-Life.
O nome Half-Life vem de um conceito químico. O símbolo do jogo é a letra grega lambda, tudo combinado com a temática científica do jogo. Numa época que os jogos de primeira pessoa era basicamente entra, atira em tudo que se mexe e vai pro próximo mapa, a Valve queria fazer alguma coisa diferente. Ela contou uma história. Sem cutscenes, sem tela preta. Tudo acontecia ali na sua frente, em tempo real, e isso explodiu a cabeça da galera na época. Você controla o Gordon Freeman, um cientista comum, sem superpoder, sem fala, sem glamour. Ele tá indo trabalhar em um complexo de pesquisa científica chamada Black Mesa, que atualmente trabalham com experiências envolvendo o transporte de matérias. Quando tudo dá errado, uma experiência falha e abre um portal para outra dimensão. E o Gordon, como um bom CLT, se ferra nisso. A partir daí é sobrevivência. Mas não só isso, você sente que tá dentro de um mundo que existe com ou sem você. Os NPCs conversam, cientistas correm desesperados, o caos acontece sem precisar de um aperte o X para ativar a história. Na maior parte do jogo, o jogador segue sozinho, mas vem a questão de ajuda de personagens não jogáveis. Isso é bem legal. Uma das grandes inovações foi o uso de scripts dinâmicos, eventos programados que davam vida ao mundo sem tirar o jogador da ação. Nada de cortar para uma cutscene. Tudo acontecia diante dos seus olhos, com você no controle. O mundo reage a você e você reage ao mundo. Outra coisa também, pegando esse meio fio, é a ambientação contínua. Nada de fases clássicas separadas por telas de loading com o nome da missão. Por mais que tenha um pequeno travadinho quando você muda de fase, os ambientes se conectam de forma fluida, o que aumentava muito a imersão. E mesmo com toda essa ambição, a gente imagina que, nossa, devia ser pesado, não vai rodar em qualquer PCzinho, né? Na verdade, ele rodava muito bem em computadores modestos. Eles tinham uma ótima otimização do motor gráfico. Eles usavam umas técnicas de sombreamento, mapeamento e mapeamento normal, que ajudaram a dar um salto nos gráficos da época. E tem mais, o motor gráfico do Half-Life foi muito versátil, como eu disse lá no começo do vídeo. Deu origem a vários outros jogos, como Team Fortress Classic, Day of Defeat e o famosíssimo Counter-Strike, que começou como um mod feito por fãs. O arsenal do jogo é outro ponto forte. Além do icônico pé de cabra, o jogo traz várias armas criativas, inclusive algumas bem fora do convencional, com tecnologias e de criaturas do próprio universo do jogo. Half-Life também se destacou por ser um jogo punitivo, que exige pensamento estratégico. Não dá pra sair correndo e atirando em tudo sem pensar. Cada erro pode te fazer perder tudo. Então isso torna a experiência intensa, desafiadora e memorável. A recepção foi simplesmente esmagadora. Quando eu tava pesquisando, o número até me assustou. Mas Half-Life venceu mais de 50 prêmios de jogo do ano. Assim, foi um cambalacho de bom. Constantemente citado como um dos jogos mais influentes de todos os tempos. O site IGN, por exemplo, citou ele como um dos 10 jogos mais influentes da história. E por que ele é tão mencionado até hoje? Simples. Ele mudou a perspectiva de um jogo de tiro moderno. Não literalmente a perspectiva, mas a experiência. Eu acho melhor. De Call of Duty a BioShock, vários jogos de FPS que vieram depois pegaram alguma coisa da fórmula do Half-Life. E aí, a Valve dobrou a aposta. Então, nós tivemos Half-Life 2. O desenvolvimento de Half-Life 2 começou logo em 1999, 6 meses após o lançamento de Half-Life, com uma equipe de quase 100 pessoas, incluindo dubladores e devs. Gabe Newell foi claro, tem que ser o melhor jogo de todos os tempos para PC. Então, não tinha prazos. Eles prometeram algumas datas, principalmente na E3 de 2003, onde o Neo prometeu que o jogo sairia em setembro daquele ano, botou muitos funcionários em crunch e aumentou os custos de produção. Mas não ia dar, simplesmente não estava chegando onde eles queriam. Então eles aceitaram, mesmo sendo um fiasco para eles, passaram o Natal daquele ano e retornaram em sequência. Para vocês terem uma noção, o jogo estava levando 1 milhão de custo de desenvolvimento por mês. O jogo no seu total custou 40 milhões de dólares. Lançado em 2004, depois de anos de especulação, vazamentos, conflitos e atrasos, Half-Life 2 chegou para mostrar que a Valve não só entendia o impacto do primeiro jogo, como queria elevar o padrão. De novo, e
meio que ela conseguiu. Dessa vez, Gordon Freeman acorda em um mundo bem diferente. Black Mesa ficou no passado. Agora ele tá uma distopia totalitária, dominada por uma força alienígena chamada Combine. O planeta virou basicamente um caos tecnológico. A narrativa continua na mesma pegada do primeiro. Sem cutscenes, sem pausas, você é o centro da história. Mas o mundo funciona, independente de você. O grande diferencial aqui foi o motor gráfico. A física de Half-Life 2 foi algo de outro mundo pra época. Até hoje, dependendo do jogo também. Literalmente você podia interagir com quase tudo do cenário. Empurrar caixa, lançar objeto, quebrar madeira, tudo com peso, gravidade e colisão realistas. Era mais do que um jogo de tiro. Era um sandbox com storytelling. E aí que entra a Gravity Gun, uma das armas mais icônicas da história dos games. Ela puxa objetos, arremessa inimigos, desmonta armadilhas e virou símbolo do jogo. Inclusive, muita gente considera Half-Life 2 o verdadeiro pai do gameplay emergente, aquele onde o jogador cria soluções próprias com as ferramentas do mundo. Importante dizer que Half-Life 2 não contou só com a sorte e popularidade do primeiro jogo. Eles também investiram em marketing, com uma demo em 2004, promoções, aparições em eventos e até um jeito bem inteligente de deixar os jogadores preparados para o dia do lançamento do jogo. Em 26 de agosto de 2004, a Valve iniciou o pré-carregamento de Half-Life 2 pela Steam, permitindo que os jogadores baixassem arquivos criptografados do jogo antes do lançamento. Quando o jogo foi lançado, bastava pagar, desbloquear e jogar imediatamente, sem esperar o download completo. O lançamento ocorreu simultaneamente na Steam e em mídias físicas. Todas as versões exigiam o Steam instalado e ativo para funcionar. E foi aí que a Steam nasceu, ou pelo menos foi mais amplamente divulgada. Além disso tudo, Half-Life 2 também trouxe animações faciais e sincronização labial. Isso porque no primeiro jogo eles queriam, em alguma esfera, colocar uma possibilidade do jogador colocar o próprio rosto no personagem. Imagina! Facial Animation System que ainda hoje impressiona pela naturalidade. Personagens como Alex Vance ganharam destaque por isso. A interação dela com o jogador é emocional, convincente e bem diferente do que qualquer outro jogo da época fazia. Tanto que nós temos Half-Life Alyx, que é pra VR, onde é uma protagonista. O jogo também expandiu o universo com muito mais lore. Tem tiroteio, exploração, puzzle, perseguição de carro, tem de tudo. Entregou uma das experiências mais completas e cinematográficas da história dos FPS. E Half-Life 2 foi mais longe ainda, peraí, porque ele virou uma plataforma de lançamento. Foi a partir dele que nasceram Portal, Team Fortress 2, Left 4 Dead e uma nova geração de mods. Eu tô falando bem por cima de ambos os jogos, pois ambos os jogos têm muitas conquistas. Para vocês terem noção, os dois jogos venderam juntos 21 milhões de cópias e eles têm prêmios de revistas, marcas, instituições variados. Tem até recorde mundial no Guinness Book. E foi aqui que entra o problema. Foi tão bom, mas tão bom que ninguém aceitava nada menos que o terceiro jogo. Só que Half-Life 3 nunca chegou, basicamente. O tempo passou, a Valve continuou ganhando dinheiro com outros jogos, com a Steam, e os problemas criados na história nunca efetivamente tiveram um final. Isso deixou os jogadores cada vez mais apreensivos todos os anos que se passavam. E com tudo isso, Half-Life simplesmente parou? A verdade é que Half-Life 3 é uma lenda urbana. É um daqueles jogos que todo mundo quer, todo mundo fala, sempre tem alguma especulação de cancelamento ou de algum suposto dev falando alguma coisa, mas ninguém de fato tem certeza se vai vir algum dia. Do contrário de GTA 6, que é basicamente o carro-chefe da Rockstar, e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde esse jogo ia vir, Half-Life 3 não entra muito nessa categoria. Por mais que ele é muito amado, a gente sabe que a Valve vai olhar para outras coisas. Só que nos últimos tempos algumas coisas parece que andaram esquentando para os fãs e para os desenvolvedores. Em 2024, o dublador Mike Shapiro, que faz o G-Man, postou um vídeo bem enigmático com as tags Valve e 2025. Ele não disse nada diretamente, mas os fãs acreditam que surpresas podem estar vindo. Quando o dublador do jogo fala, a gente escuta. Além disso, a Valve tem feito movimentos suspeitos, contratando especialistas em campanhas single player, incluindo gente que trabalhou no Half-Life 2, e até cancelando as visitas guiadas do escritório, o que é raro, segundo o portal Game Follower, e esses sinais apontam para algo grande vindo aí. Pode ser outro jogo? Pode, mas também pode ser
o jogo. No fim das contas, Half-Life não é só lembrado por nostalgia, ele é lembrado porque ele chacoalhou a indústria dos games e ele fez uma evolução técnica maravilhosa e deixou um vazio que nenhum jogo conseguiu preencher do mesmo jeito. Talvez por isso, mesmo décadas depois, ainda tem gente falando nos comentários. Fala sobre Half-Life. E bom, agora eu falei. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom, que eu tenha apresentado os pontos do porquê esse jogo ele é tão incrível, aliás, esses jogos são tão incríveis, e porquê que o 3 ele é importante pra vir também, e porque os fãs merecem o terceiro jogo. E caso vocês quiserem que eu traga sobre a história de Half-Life, pode deixar aí nos comentários também, demora, mas eu trago, gente. E agora vamos aos membros do canal, pois eu estou com muito frio. Muito obrigada, Chamate, Clipes do COD Mobile, Mr. Crazy Kun, Leo Links, Viane Zoshirra, Rony Mesquita, Arthur Alves, João Victor, Luciano Coelho, Nico, Rizaraki, Corte Bruce, Benicim e Corvus. Mais uma vez, eu agradeço demais por vocês estarem me acompanhando aqui no canal e também me apoiando. Vocês não sabem o quanto que vocês me ajudam, então muito obrigada mesmo. Fico muito grata por vocês quererem me apoiar aqui no canal. Vou dar uma mensagem diferente aqui, mas se você mora em um estado que é muito frio, por favor, cuide-se. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like, um comentário e se for uma possibilidade de tornar-se membro aqui no canal e seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!